Atividade 1, Vida e Ambiente. Conteúdo: hidrocarbonetos 1, alcanos, ciclanos, alcenos e ciclenos. Habilidade: utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Então vamos lá na revisão, a cartela onde vamos dar início à nossa revisão, né? Isso, e a gente vai começar lembrando aí o que, né, nós comentamos sobre ontem. Nomenclatura, né, professora Isso. Yara? Sobre nomenclatura. Então, a nossa revisão, a gente vai abordar novamente aqueles conceitos de nomenclatura, né? Vai relembrar. Bora dar uma lembrada, né? Isso. 1 carbono, prefixo é met, 2 carbonos et. A gente vai relembrar tudo isso de novo, tá? Então, vamos lá para a cartela agora. Muito bem. Então, ontem nós falamos, a professora Yara, no primeiro momento, ela falou sobre nomenclatura de cadeias carbônicas normais, porque nós temos dois tipos: normais e as ramificadas. Então, observem aí nessas imagens que vocês têm aí dois tipos de cadeias carbônicas. Hidrogênio não é ramificação, tá, gente? Não vão pensar que hidrogênio é ramificação. Hidrogênio não é ramificação. Então, nós temos aí, do lado esquerdo, um composto orgânico, que é um composto que está presente na composição da gasolina, por isso que nós temos essa imagem aí, né? E o nome desse composto, o nome oficial dele será 2 e 4 dimetil 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbono, pentano. Então, isso aí é um composto ramificado. Percebam que quando eu digo 2 e 4, é a posição. Dimetil, porque eu tenho duas ramificações. Opa, desculpa, eu tenho 3 ramificações. Eu tenho trimetil. Trimetil, né, na posição 2, 2, 2, 2, 4, trimetilpentano. E o outro composto é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 carbono, então o prefixo é o pente. Vai ficar pentano. Ok? Então eu tenho aí duas cadeias carbônicas e cada elas com nomes diferentes. Agora, esse nome eu utilizo as regras da IUPAC, tá bom, turma? E aí nós vamos aqui dando nome para outros, vamos aprender a dar nome a outros compostos orgânicos, certo? E hoje nós vamos falar sobre um grupo funcional, que é chamado de hidrocarbonetos. O que vocês estão observando nessa imagem? Por favor, falem aí no chat privado, chat público, que a professora Yara vai dizer aqui pra gente o que vocês estão observando nessa imagem. Podem escrever no chat. Nada? Vocês não estão enxergando nada nessa imagem? Então, essa imagem, ela significa algo. São produtos do nosso cotidiano. Observe que são produtos do nosso cotidiano. Estão sempre presentes. Estão sempre presentes na nossa vida. Aí, professora Yara, o que estão dizendo? Isso, ó, Iranduba já disse que é o petróleo, né? Muito bem, temos o petróleo. Nós temos também garrafas PET, pneu, tecidos, velas. Então, todos esses produtos que estão nessa imagem são hidrocarbonetos. Eles são derivados, a matéria-prima no qual eles são produzidos vem dos hidrocarbonetos.
E o hidrocarboneto que dá origem, por exemplo, ao plástico, ao pneu, a própria gasolina, ela vem de uma substância muito conhecida que é o petróleo, tá? Então, o petróleo, todos os subprodutos do petróleo possuem hidrocarboneto. Mas, professora, o que é um hidrocarboneto? A próxima cartela, ela vem respondendo esse questionamento. O que é um hidrocarboneto? Então, é todo composto que na sua fórmula estrutural ou molecular, ela é constituída apenas, olha essa palavra, apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, todo composto orgânico que só tem carbono na sua estrutura, ele é o quê? Ele pertence a uma função química hidrocarboneto. Nós só nos tornamos cidadãos quando tiramos nossa carteira de identidade. Então, eu existo se eu tenho a minha carteira de identidade. Assim são as funções orgânicas. Todas elas têm uma identificação. E qual é a identificação do hidrocarboneto? Carbonos e hidrogênios. Aí eu vou pedir para que coloque essa cartela no quadro digital, no qual eu vou colocar aí exemplos de compostos que são classificados como hidrocarbonetos. E se eu perguntasse agora um exemplo de um hidrocarboneto no cotidiano, o que vocês iriam me dizer? Então, se você já sabe, por favor, coloque aí no chat público, que a professora vai aí nos dizer o que está sendo comentado. Enquanto isso, vou para o quadro digital. E aí, Yara, o que estão dizendo? Gasolina, né? Quem mais? Vamos lá. Até o chiclete, né, Yara? Querosene, tá? E Yara, até o chiclete que a gente... Quem gosta de mastigar chiclete, vem do petróleo, é derivado do petróleo, é um hidrocarboneto. Álcool. Álcool não, né? Álcool não. Não, isso, vai corrigindo aí, Yara. Diesel. Biodiesel não, também, tá, gente? Não é porque é combustível que é derivado do petróleo, não, tá, gente? Os derivados do petróleo, apenas a gasolina, o querosene, tá certo, tá? Mas o álcool, nem o biodiesel são derivados do petróleo, não, tá bom? Então, Yara, voltando aqui, né? Eu tô colocando aqui no quadro exemplos de compostos que tem hidrocarboneto, tá, gente? Então, eu tenho aí o propano, você já tem condições de dar nome, né? O eteno, vamos já aprender a dar nome ao eteno. E aqui eu tenho outro que é o butano. É o butano. Então, todo composto que é formado por carbonos e hidrogênios, eles pertencem à função chamada hidrocarboneto. Não esqueçam mais disso, hein? Pode esquecer o nome da namorada, do namorado. Esquecer tudo, menos o que é o hidrocarboneto. E aí eu vou pedir um quadro branco, porque os hidrocarbonetos são muitos. Vocês mesmos acabaram de dizer, né, Yara? Isso. Muitos são os hidrocarbonetos que fazem parte do nosso cotidiano. O que foi feito para que se houvesse uma organização entre tantos compostos orgânicos? Foi feita uma divisão. Então, o hidrocarboneto, ele se divide em alcanos, atenção nisso, alcanos, alcenos e alcinos. Todos eles são hidrocarbonetos, só que eles foram divididos, né? Os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos e alcinos.
Quando é que eu tenho um alcano, professora? Quando é que um composto orgânico é classificado como um alcano? Quando ele é formado por carbonos e hidrogênio e contém ligação simples. Toda vez que eu tenho uma ligação simples, eu tenho um alcano. Exemplo, olha aqui, gente, isso aqui é um alcano. Só tenho ligações simples. Tá aqui a ligação simples, ó. Isso aqui identifica um alcano. Alcenos. O alcenos é quando o composto orgânico tem na sua estrutura uma ligação dupla. Então, eu tenho um alceno quando eu tenho uma ligação dupla. Exemplo, tá aqui, olha, preste bastante atenção. Olha o meu alceno, olha um exemplo de alceno. Olha aqui, olha a dupla ligação. Então, ele é um hidrocarboneto que pertence à classe dos alcenos, devido à identificação dele é a dupla ligação. Como eu disse para vocês, existimos por causa da identidade. E a partir de hoje, cada função orgânica, ela vai existir por causa de um grupo funcional. O grupo funcional dos hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênio. Como são milhões de hidrocarbonetos, eles foram subdivididos, ok? Alcinos. Quando é que eu tenho alcinos? Quando o meu composto ele for formado por carbonos e hidrogênios e quando se tem a ligação tripla. Ligação tripla. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês observarem. Vou colocar aqui do lado. Olha aqui. A ligação tripla. Então, toda vez que eu tiver no composto uma ligação tripla, eu tenho um alcino. Tudo bem, turma? Tá tudo bem? Pode colocar ok aí que a professora Yara vai me dizer se tá tudo ok, enquanto a gente entra na próxima cartela, que vai nos dar mais detalhes, né? Sobre os alcanos. Então, o alcano é aquele que apresenta a cadeia saturada. Cadeia saturada, lembrando que é tudo que é formado por ligações simples. Tá aí o propano, o butano, são exemplos de alcanos, né? Observe, é bastante claro como o alcano é formado por ligações simples. Na próxima cartela, nós temos os alcenos. É aquela que apresenta uma cadeia insaturada, com uma ligação dupla. Então, temos ali o eteno, que é o composto mais simples que tem dos alcenos, o ciclobuteno e o ciclohexeno, olha aí. Então, eu tenho também alcenos de cadeias fechadas, como vocês podem perceber, né? Estão percebendo aí, ok? E os alcinos, só estamos relembrando, são aqueles que possuem a ligação tripla. Então, temos aí dois exemplos de compostos orgânicos formados por carbonos e hidrogênio, que eles possuem ligações tripla na sua composição. Muito bem. É necessário, na próxima cartela, aí nós temos alguns exemplos de alcanos, nós temos também um outro exemplo de alceno com a dupla ligações, né? E aí, nós vamos para a próxima cartela, no qual vamos chegar na nomenclatura, tá bom? Então, é necessário que vocês saibam dar nome aos
a essa subdivisão dos hidrocarbonetos. Então, está aí, né? Como se deve dar o nome ao alcano. Você vai usar, toda vez que for um alcano, o infixo an e o sufixo o. Então, vai ficar metano, propano, butano, né? O alceno, você vai usar o infixo em, eteno, buteno, propeno. E o alcino, você vai usar o infixo in, mais o O de hidrocarboneto, né? Que já foi comentado. Então, eu vou ter etino, propino, pentino. E aí, a gente vai, numa cartela em branco, visualizar melhor essa nomenclatura, tá bom? Então, aí são algumas informações que se fazem necessárias para que vocês possam dar nome aos compostos orgânicos. Bem fácil, né? Não é difícil. Vamos me dar aqui uma cartela em branco para mim dar alguns exemplos para vocês, para a sua fixação, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com o alcano, tá bom, turma? Alcano. Vou botar aqui um composto que pertence à classe dos alcanos. Então, vou numerar minha cadeia carbônica. 1, 2, 3. Para 3 carbonos, quando eu tenho 3 carbonos, eu uso o prefixo próprio. Como é um alcano, ele tem ligação, o quê? Ligações simples. Para ligação simples, eu uso o infixo an. E como é um hidrocarboneto, eu uso o sufixo o. Então, o nome desse composto chama-se propano. Tudo bem, gente? Se tiver o quê? Tudo bem? Coloque aí, por favor, no chat. E agora eu vou colocar o nome, ensinar vocês a dar nome a um alceno. Então, eu tenho aqui 2 carbonos, tá aqui, 1, 2. Quando eu tenho 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Professora, de onde você tira isso? Da tabela de informações que nós já enviamos no caderno de atividades complementares, tá? Na própria cartelas também tem. E aí, qual é o tipo de ligação? É uma ligação dupla. Qual é o infixo? Em. Quando tem ligação dupla, tá aqui a bichinha, olha aqui, ó. Como é o hidrocarboneto, o sufixo é o O. Então, como é o nome desse composto? Eteno. Pronto. Ok? Vamos botar ok aí, se tá tudo ok. E aí, vamos para os alcinos. Vamos dar uma outra cartela branquinha aí, né? Vamos para os alcinos, nomenclatura de alcinos, tá bom? O alcino, olha aqui. Como é que eu vou dar o nome a um composto, professora, que pertence à classe dos alcinos? Vou colocar aqui. Vamos só ajeitar aqui o composto e vamos analisar. Então, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Quando eu tenho 4 carbonos, o prefixo é o but. Qual é o tipo de ligação? Ligação tripla. Qual é o sufixo? O infixo. O infixo.
In. Eita, professora. E qual é o hidrocarboneto? O. Hidrocarboneto é... Como ele é o hidrocarboneto, o sufixo é O. Como é o nome desse composto? Butino. Pronto. Tá bom? Então, precisamos exercitar, né? Não é hoje que vocês vão aí dizer, pronto, eu sou fera em nomenclatura, ok? E agora a gente vai entrar no mundo dos aromáticos. Ok, então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né, Darlinda? Isso. Hoje, agora, eu vou falar, né, dos aromáticos, tá bom? Vocês estão vendo aí essa cartela com algumas informações sobre o cigarro, né? Por que sobre o cigarro, né? Porque nesse produto, né, no cigarro, a gente encontra algumas dessas substâncias, tá? Além desses aromáticos, que a gente já vem falando sobre eles, né? A gente tem, aqui eu vou falar um pouquinho das outras substâncias que a gente encontra, né, no cigarro. A gente tem acetato de chumbo, cádmio, fósforo, arsênio, a nicotina, que é a substância mais conhecida, assim, né? Quando se fala em cigarro, todo mundo lembra, né, dessa substância. Aí nós temos, ó, a terebentina, as cetonas, amônia, monóxido de carbono, formaldeído, que é uma substância perigosíssima, né, professora Darlinda, encontrada nesse produto, e a substância que a gente quer falar, que é o benzeno, tá? Aqui também nessa cartela a gente tem algumas classificações para dizer qual é a teor de perigo, isso, né? Qual é o perigo dessa substância, né, quando a gente faz a utilização do cigarro. Olha só, as substâncias que estão em azul, gente, são metais pesados, potencialmente cancerígenos, ou seja, podem causar o câncer a longo prazo, né? As substâncias que estão aí de azul clarinho são substâncias comprovadamente cancerígenas, ou seja, são aquelas que se eu usei, com certeza eu vou ter câncer. E aquela que está em vermelho são aquelas que causam dependência química, que é o caso da nicotina. E as substâncias, né, que estão ali em cinza são gases tóxicos que são produzidos durante a queima do cigarro. Ou seja, mesmo as pessoas que não utilizam o cigarro, que estão apenas próximas ali, elas também vão ser prejudicadas, tá? Então, não basta ser um fumante. Mesmo quem está próximo acaba se prejudicando com essa utilização, tá? Com a utilização do cigarro. Bom, a gente vai agora para a nossa próxima cartela, onde nós vamos conhecer alguns aromáticos, tá bom, gente? Então, como a professora Darlinda vinha falando, né? A gente vai agora aqui, né, para a cartela falar um pouquinho desses compostos aromáticos, tá bom? Bom, gente, os aromáticos também fazem parte do grupo de substâncias classificadas como hidrocarbonetos, tá? Então, a professora Darlinda falou dos alcanos, falou dos alcenos e dos alcinos, e os aromáticos também fazem parte desse grupo. Então, gente, um aromático também é um hidrocarboneto, tá? Só para lembrar, o que é um hidrocarboneto mesmo? O que é um hidrocarboneto? Respondendo aí no chat, por favor. Quero que vocês reforcem esse conceito. O hidrocarboneto é um grupo funcional dentro dos compostos orgânicos. O que tem no hidrocarboneto, gente? Vamos lá, estou esperando a resposta. A professora Darlinda vai comentar. Isso, vamos lá. Hidrocarbonetos são compostos que são formados apenas de carbonos e hidrogênios, tá? Então, quer dizer que os aromáticos também fazem parte desse grupo. Então, gente, isso que vocês estão vendo aqui escritos, essas estruturas que vocês estão vendo aqui escritas na cartela, são compostos hidrocarbonetos formados apenas de carbonos e hidrogênios, tá? Então, eu coloquei aí nessa cartela 3 compostos, 3 aromáticos, os mais conhecidos, tá? Que é o benzeno, que foi o que eu falei agora há pouco, que é encontrado no cigarro.
tem o naftaleno, que eu comentei na aula passada, que é a naftalina, lembram-se? Aquele sólido branco, muito comum, tá? E o antraceno, que é um composto mais industrial, tá? Então, nós temos aí esses 3 aromáticos. Essa forma de representar que vocês estão vendo aí é a representação com traços, tá? Então, é aquela representação mais simplificada. O que a gente tem que lembrar? Que em cada pontinha dessa aqui, em cada vértice desse aqui, tem um átomo de carbono, tá, gente? Então, quer dizer que se eu quiser saber a fórmula molecular do benzeno, né, eu vou ter que substituir essa estrutura aí que vocês estão vendo e colocar os carbonos nas pontinhas, tá? O que eu tenho que lembrar também do carbono? Que o carbono, olha só, vou representá-lo aqui de maneira mais expandida, estrutural, tá? Então, o carbono, na verdade, ele é representado dessa forma, o benzeno, desculpa. Além dos 6 carbonos, o benzeno, ele tem duplas ligações alternadas, tá? Por isso que vocês estão vendo esse círculo aqui no meio, tá bom? Representando essas duplas ligações. Além disso, o benzeno também ainda completa com hidrogênios, tá? Já que ele é um hidrocarboneto, ele tem que ter átomos de hidrogênios na sua fórmula, tá, gente? Então, agora eu quero saber, hein? Quantos átomos de carbono tem o benzeno agora representado aqui na cartela? Quantos átomos de carbono inicialmente? Bora lá, gente, vamos, turmas, vamos participar, hein? Ontem a gente teve muita participação, a gente quer isso também. Vamos lá, quantos carbonos? Guarini 20 falou 6. Isso. Altazes 43 falou 6. Isso mesmo, Tefé né, gente? 38, 6. Então são 6. Taquatiara 10, atenção, não é sei lá. Isso. Tem 6. Tem que seis, acompanhar né? a aula, não pode Mesmo. faltar, gente. Então vamos lá. Todo dia é uma... Isso, são 6 átomos Isso. de carbonos, tá? E a maioria está dizendo 6, viu, Yara? Estão Ok. tudo acertando aí, parabéns. bom. Mas que agora ficou melhor o áudio. É, né? E agora eu quero saber quantos átomos de hidrogênio tem essa molécula de benzeno, tá, gente? A gente está montando a fórmula molecular desse composto. Beruri 1, 6, Borba 30, 6. Isso mesmo, Significa dizer que gente. estão acompanhando Perfeito. a aula. Então, Seis, a fórmula Benjamin. molecular do benzeno é C6H6. Muito bem. E assim a gente vai fazer para o naftaleno. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou substituir aqui por carbonos, tá? Ó, em cada pontinha dessa tem um átomo de carbono, olha só. Ah, ainda faltou aqui na pontinha, aqui em cima, ó. Lembrando que tem as duplas ligações e aí também tem os átomos de hidrogênio, olha só. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio em cada pontinha dessa, tá, gente? Agora vamos novamente contar, né? Aqui não tem, tá? Porque já completou as ligações. Então, quantos átomos de carbono? Contem com cuidado, o naftaleno possui. Somente carbonos. Vamos lá, tô esperando a resposta. O Arini falou 10, Yara. Opa, o Arini falou 10. E aí, tem 10 mesmo? E Contaram Pichuna direitinho? 15, 10. Isso Manacapuru mesmo. 11, 9. Manaquiri 57, 8. Atalaia 3, 10. Calma, são 10, tá, gente? O naftaleno tem 10 átomos de carbono, tá? E agora eu quero que vocês contem quantos hidrogênios são. Cuidado, cuidado. Vamos lá, quantos são? Manaquiri 55, 10. Itacoatiara Opa, 8, 6, 8. Isso, são 8 átomos Lábrea 3, 8. Isso, são 8 átomos de carbono, tá, gente? O antraceno, eu vou deixar para vocês fazerem na DLI, daqui a pouco tem uma DLI sobre ele, tá bom? Bom, agora a gente vai ver um vídeo rapidinho, produzido pela professora Sabrina, tá, gente? Que ela vai explicar um pouquinho sobre as consequências da utilização do cigarro, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no vídeo.
Olá, professora Yara, alunos do terceirão, professores presenciais, é um prazer estar aqui novamente, né? E para falar do cigarro, né, que a gente tem tantas coisas para falar, e falando somente das consequências, a gente tem vários itens a citar, né? Nós podemos falar aqui um pouco das consequências sociais, familiares, que o vício no cigarro pode trazer para dentro de uma família, não é? Que quem sabe passa por esse problema, observa que é tão ruim, tão complicado. Podemos falar dos danos à saúde, né? Que é o que a gente vai relacionar aqui um pouquinho com a biologia. E o cigarro, hoje a gente tem ele como temido, né? O cigarro, ele é causador de doenças, traz muito mal à saúde, não somente para o fumante, mas para as pessoas que convivem com esse fumante. Só que historicamente, o cigarro na década de 50, 60, não é, era visto como um objeto, não é, assim, de charme. As mulheres fumando, os homens davam um status, não é? Porque naquela época não se sabiam dos riscos que eles podiam causar à saúde, não é? E que hoje eles são muito mais evidentes. Mas antigamente ele era usado e popularizado dessa forma, não é? Hoje a gente sabe e tem essa visão diferenciada, porque o cigarro, ele possui várias substâncias químicas, não é? Dentre elas, a maioria vão trazer danos à saúde. E eu trago 3 principais para citar. A primeira é a nicotina. A nicotina é uma substância química que é a responsável pela dependência, porque ela chega ao sistema nervoso central numa velocidade muito rápida, traz aquela sensação estimulante, não é, de saciedade, mas ao passo que você termina de fumar, o que acontece? Logo em seguida, você sente um novo desejo de pegar um cigarro e fumar novamente. E isso se dá justamente à questão da nicotina, que causa essa relação de dependência. Podemos citar também o monóxido de carbono, que é uma outra substância, que diminui a concentração de oxigênio a ser utilizado no nosso corpo, trazendo aí graves problemas, não é, principalmente circulatórios. Temos também, não é, o alcatrão. O alcatrão possui substâncias como o chumbo, o polônio, arsênio, não é, que aí estão principalmente intimamente ligados ao câncer de boca, laringe, bronquíolos e nos próprios pulmões, tá bom? Então a gente tem aí várias substâncias, trouxe 3 em destaque para mostrar um pouco dessas consequências. E por falar nas consequências, principalmente do indivíduo fumante, não é, o sistema que é mais afetado, digo assim, de primeira linha, não é, seria o sistema respiratório e as vias respiratórias, não é, tendo aí um destaque para vocês do pulmão. E eu quero que vocês visualizem comigo como é um pulmão de uma pessoa sadia, né? Aquela pessoa que não é fumante. Vamos dar uma olhada. Trago para vocês aqui a estrutura que estamos visualizando nessa imagem. Na verdade, são 2 órgãos. Nós estamos vendo aqui o pulmão, não é? E dentro dele aqui, olha só, observe, nós temos o quê? O coração, tá? Mas o que eu quero trazer em destaque para vocês nessa imagem é que o pulmão, ele apresenta uma coloração rosa, mais clara, não é? E apresenta pequenas manchas. Isso aqui, gente, é normal, tá? Porque principalmente pessoas que moram em grandes cidades, respiram aquele ar poluído, não é? Também tem o quê? Chances de contaminar um pouco seu pulmão, que é normal. Mas se nós observarmos o pulmão de uma pessoa fumante, nós iremos observar que é totalmente diferente. Nós estamos vendo aqui que existem manchas, aquelas manchas pretas que eram pontuais em um pulmão sadio, nós estamos vendo aqui que ela preenche grande área do pulmão. E essas manchas, elas se dão justamente devido ao acúmulo daquelas substâncias químicas que estão presentes no cigarro e que causam danos à saúde. E é irreversível, como nós estamos visualizando aí. E qual que é a consequência disso? Esse pulmão, ele tem uma capacidade respiratória reduzida, porque estruturas microscópicas que nós chamamos de alvéolos, elas estão totalmente comprometidas devido ao acúmulo, não é, e à degradação delas, causada justamente pelas substâncias que nós já citamos que está presente no cigarro.
Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Isso foi só uma pequena parcela do que a gente pode falar do cigarro, não é? A gente podia passar a noite inteira aqui conversando sobre ele, dos danos e malefícios que eles causam à saúde. Quero agradecer à professora Yara pelo convite, tá? Um forte abraço a todos os alunos, em especial também para os nossos professores presenciais. Ok, então obrigada, professora Sabrina, pela participação, tá? Então, gente, obrigada, né? Foi muito bom, né, a participação de vocês, tanto no chat privado como no chat público. Agradecemos a presença de vocês aí, né? E esperamos que vocês evitem estar faltando, né, Yara, a aula, porque amanhã será a nossa avaliação, né? Isso, tá? Então a gente tem a revisão no início, né? Isso. Então, por favor, participem, tá? Não faltem amanhã, né, que é no dia especial.